Fala, meus amigos, professor Moitinho aqui na Marca da Qualidade. Fazer aqui um comentário de algumas questões para revisar um pouco sobre geometria molecular, polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Nessa primeira questão, a gente tem como referência três moléculas: o tetrafluoreto de carbono, a amônia e o sulfeto de hidrogênio, tá? Então aqui ele pede para a gente marcar a alternativa que tenha a geometria dessas três moléculas. Então a gente vai analisar aqui uma por uma. Começando aqui pela molécula do CF4. Eu gosto de fazer da seguinte forma. O carbono é da família 4A. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Um desses 4, ele está usando os 4 para fazer ligação. Portanto, a molécula que a gente vai ter vai ser da seguinte forma. Tenho aqui o flúor ligado ao carbono, ligado aqui ao outro flúor e aqui. Beleza. Ou seja, quando eu tenho uma molécula em que o átomo central tem 4 ligantes e não sobra par de elétrons, eu tenho uma molécula tetraédrica. Ok? Indo aqui para as alternativas, eu já percebo que eu tenho apenas a letra B e a letra C como alternativas que vão ter a geometria tetraédrica. Beleza. Agora vamos para o NH3, a molécula da amônia. Na amônia, pessoal, nós temos o seguinte: o nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Então, dos 5 elétrons que ele tem, está usando 3 para fazer a ligação. Então, 5 menos 3, 2. Vão sobrar 2 elétrons no átomo central. Então, está aqui o nitrogênio fazendo suas 3 ligações simples com hidrogênio. Tá? E aí nós vamos ter uma molécula do tipo, ó, sobrando aqui um parzinho de elétron, piramidal trigonal. Então, com essa geometria aqui, ó, a gente já vai marcar a letra B, ó. Essa aqui é uma molécula piramidal. Essa de baixo aqui é uma trigonal plana. Tá? A de cima é trigonal piramidal. Então, a gente já vai sabendo aqui que a resposta certa é a letra B. Mas vamos também fazer aqui do H2S. Seguindo a mesma linha de raciocínio. O enxofre é da família 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Dos 6, está usando 2 para fazer ligação. Consequentemente, vão sobrar 4 elétrons. Então, nesse sentido, a gente tem uma molécula em que o átomo central vai ter 2 ligantes e vão sobrar aí 2 pares. Então, toda vez que numa molécula o átomo central tem 2 ligantes e sobram 2 pares, eu tenho aqui uma molécula angular. Ok? Que é justamente o que a gente vê aqui, complementando a letra B. Ok? Já nessa segunda, a questão fala da teoria da repulsão dos pares de elétrons, cita aqui o gás carbônico, o CO2, e aí em relação ao CO2 a gente vai ter o seguinte: o que a questão quer que a gente faça? Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do CO2, a gente vai fazer da mesma forma. O carbono é da família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações. Ou ele faz 2 ligações simples ou faz uma dupla. Como a gente tem 2 oxigênios aqui, 2 vezes 2, 4. Ou seja, os 4 elétrons do carbono vão ser utilizados para fazer ligação. Consequentemente, a gente vai ter aqui, ó, oxigênio, fazendo uma dupla com carbono. E aí eu complemento aqui com os elétrons do oxigênio. Então perceba que no átomo central não tem nenhum par de elétron livre. Então toda vez que o átomo central tem 2 ligantes e não sobra par de elétron, a gente tem aqui uma molécula linear. Ok? Molécula linear. Portanto, a gente vai marcar na letra D para a questão de número 2. Ok? A questão de número 3,
ela já trata sobre forças intermoleculares, que são interações físicas. O próprio texto já traz aqui, ó. Algumas propriedades físicas estão diretamente ligadas à intensidade das forças intermoleculares. A água apresenta um alto ponto de ebulição quando comparado com substâncias inorgânicas apolares. Então perceba, pessoal, que aqui eu tenho a molécula de água. Nós temos aqui oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio. Ou seja, cada bolinha vermelha que você está vendo aí é um átomo de oxigênio e cada bolinha cinza é um átomo de hidrogênio. Então, uma molécula está ligada diretamente à outra por um tipo de interação intermolecular que a gente vai chamar de ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Então, perceba o seguinte, ó. Eu vou observar a ligação de hidrogênio quando na molécula eu tiver hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, a pergunta da questão é: o tipo de interação física que ligam as moléculas de água são, aqui no caso você vai marcar, ligações de hidrogênio. Ok? Então, beleza. Na quarta questão a gente tem a coluna da esquerda, abaixo, estão listados compostos moleculares. E na direita, as suas possíveis geometrias moleculares. Então, a gente vai fazer aqui uma associação. Ó. Nós temos essas moléculas e temos aqui as geometrias. Então, vamos fazer de cada um. Começando aqui por esse aqui, ó, SnCl2. Ora, SnCl2, o Sn, ele é da família 4A. Esse Sn aqui, ó, é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Dos 4, ele está usando 2. Então, vai sobrar aí um par de elétrons. Então, nós temos aqui, ó, Sn, sobrou um par, aí está ligado aqui a cloro, e está ligado aqui também a cloro. Portanto, aqui nós temos uma molécula angular. E a gente pode perceber, ó, sobrou um par de elétrons. Então, dos que nós temos aqui, aquele que tem 2 ligantes e um par de elétron livre é o 2. Agora vamos para o próximo, NF3. No caso do NF3, é semelhante ao NH3, ó. NF3, que a gente já havia comentado em questões anteriores. Então, ó, o N é da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Dos 5, ele está usando os 3 para fazer a ligação. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, vai sobrar um par de elétrons no nitrogênio. E ele tem aqui os seus 3 ligantes. Tá certo? 3 ligantes. Portanto, nós temos aqui uma geometria do tipo piramidal. Piramidal trigonal. Então, piramidal trigonal, o átomo central tem 3 ligantes sobre um par. Portanto, a estrutura que mais se parece com ela é a estrutura 4. Aí nós temos aqui a molequinha do BeCl2, ó. BeCl2. O Be é da família 2A. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Dos 2 elétrons, ele está usando 2 para fazer a ligação. Portanto, a gente vai ter aqui, ó, Cl ligado a Be ligado a Cl. Ou seja, temos uma molécula em que o átomo central tem 2 ligantes e não sobra par de elétron. Então, nós vamos ter aqui uma molécula do tipo linear. Ok? Molécula linear. Então, a gente pode observar a linear aqui na estrutura 1. O próximo é o SO3. No caso do SO3, o que nós vamos ter? Ó? SO3. O enxofre é da família 6A. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. Como a gente tem 3 oxigênios, então a gente vai fazer da seguinte forma. Esse oxigênio vai fazer uma dupla com enxofre.
que vai fazer uma outra dupla com enxofre, que vai fazer uma outra dupla com enxofre. Então, nesse sentido, nós temos uma molécula do tipo trigonal plana. E a molécula trigonal plana, a gente pode observar aí no exemplo, na estrutura 3. Quando é, professor, que é trigonal plana? Quando o átomo central tem 3 ligantes e não sobra par de elétron. Quando ele tem 3 ligantes e sobra par de elétron, olha aqui, ó, 3 ligantes, sobra par de elétron. É piramidal. Lembrando, pessoal, que quando a gente escreve dessa forma aqui, a gente está dizendo que essa ligação é para frente. E quando a gente escreve dessa forma aqui, a gente está dizendo que é para trás. Ok? Porque aí, no caso, é tridimensional. Aí nós chegamos no ICl5. A molécula do ICl5, a gente vai ter o seguinte. O iodo é da família 7A. Então, significa dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Dos 7, ele está usando 5 para fazer a ligação. Então, sobram 2 elétrons, ou seja, vai sobrar um par de elétrons. Nesse sentido, essa molécula vai ser assim. Eu tenho aqui Cl, ligado diretamente ao iodo. Aí nós vamos ter aqui, ó, um ligante para trás, um ligante aqui para frente. Aqui eu coloquei o F, mas é Cl. Então, ó, Cl, Cl. Aí vai ter aqui outro ligante para frente. Aqui. E vai ter outro ligante aqui para trás. Cl. E o par de elétrons aqui, ó. Portanto, ele tem uma molécula em que o átomo central tem 5 ligantes e sobra um par. A geometria é piramidal, ou pirâmide de base quadrada. De base quadrada. Então, ó, pirâmide de base quadrada a gente pode observar nessa estrutura de número 6. Ok? Ó. Só que ela está aqui invertida. Tá certo? Mas o par de elétron está aqui para baixo. Ó, e aqui o par de elétron está para cima. E a última aqui que nós temos é o BF3. No BF3, nós vamos ter aqui o boro da família 3A, com 3 elétrons na camada de valência. E ele está usando os 3 elétrons para fazer a ligação. Logo, a gente vai ter um composto da seguinte forma. Geometria trigonal plana também. Trigonal plana. Ok? Ou seja, o ângulo aqui entre as ligações são ângulos de 120 graus. Ó. Assim como no SO3. Então, seria também a estrutura 3. Portanto, na sequência nós temos 2, 4, 1, 3, 6, 3. Letra E para essa questão de número 4. Questão de número 5. Ele fala que a maionese é uma emulsão formada entre óleo, por exemplo, e água proveniente do ovo. Como água e óleo não se misturam, e aí já chamo a atenção para vocês sobre isso aqui, ó. Esse termo muitas vezes é usado de maneira errada, tá? Na verdade, não é que não se mistura. Não se dissolve. E misturar é adicionar. É necessário a presença de um agente tensoativo, que pode ser representado pela lecitina, pelas lecitinas, fosfolipídios, que podem possuir uma estrutura especificada a seguir e que são encontradas na gema do ovo. Daqui, o que a gente pode observar? A gente pode observar o seguinte. Essa parte A, ela é uma parte toda formada por hidrocarbonetos, ó. Tudo isso aqui são hidrocarbonetos. E o hidrocarboneto é apolar. Se é apolar, essa parte é uma parte hidrofóbica. É a parte que não dissolve na água, é a parte que dissolve no óleo. É a parte que a gente pode chamar de lipoprofílica.
Lipossolúvel. Lipossolúvel. Já essa outra parte, veja que é uma parte polar. Aqui é uma parte mais polar. Então, se é uma parte polar, eu sei que essa parte aqui é uma parte hidrofílica, ou seja, é hidrossolúvel. Nesse sentido, ó, a gente sabe que ó, a parte A é hidrofóbica, a parte B é hidrofílica. Portanto, se a gente for analisar aqui, nós vamos ter sobre as lecinas e o papel na formação da maionese, é correto afirmar que as lecitinas apresentam uma porção hidrofílica, ó, polar, representado pelo B, e uma porção hidrofóbica, representada pelo A. Então, a letra A já é a correta para essa questão. Ok? Voltando aqui, ó, nós temos uma parte que dissolve na água e uma parte que não dissolve na água. A parte que dissolve na água é essa parte B, e a parte que não dissolve na água é essa parte A. Nessa imagem, pessoal, nós temos aí como que ocorre a solubilização do sal de cozinha em água. Veja que cada pontinho cada molequinha de água aí, ó, está solvatando os íons. O verde aí está sendo representado pelo cloro e o cinza pelo sódio. O cloro é negativo e o sódio é positivo. Aí ele fala o seguinte, sobre o tipo de interação formado entre as moléculas de água e os íons e sobre as alterações que podem ocorrer nas propriedades físicas. Infere-se que, letra A, são do tipo íon dipolo e o sistema apresenta elevada volatilidade? É falso por conta da elevada volatilidade, pessoal. Quanto mais sal eu coloco no sistema, maior vai ser a dificuldade de passar para a fase gasosa. Então, em relação à força intermolecular, é do tipo íon dipolo, tranquilo. Então, a ação do tipo íon dipolo, o sistema apresenta elevado ponto de ebulição. Agora, essa aqui está correta. Lembra que as interações do tipo íon dipolo são as mais fortes que podem ser formadas. Então, consequentemente, vai ser mais difícil fazer com que essa água passe para a fase gasosa. A água ela vai ferver a uma temperatura acima de 100. Portanto, nós temos aqui letra B para a questão de número 6. Questãozinha de número 7. Ó. Uma questão também que fala sobre polaridade, explicando aqui pelos vetores. A gente sabe que uma molécula é polar quando a soma vetorial é diferente de zero, e é apolar quando a soma vetorial é igual a zero. Portanto, ele quer que você marque a opção que contenha moléculas apolares, ó. Só moléculas apolares. A letra A já está fora, pessoal, porque o SO2, olha como é que é a moléculazinha do SO2. O SO2 é S, dupla O, e sobra um par de elétrons. É uma molécula angular. Se é uma molécula angular, os vetores não conseguem se anular. Tá certo? Então, aqui é uma molécula polar. Ele quer que seja apolar. Ou seja, a resultante tem que dar zero. Ok? Então, a letra A está fora por conta desse daqui. A letra B. Olha, na letra B a gente tem BF3. O BF3 é uma molécula apolar. Porque, olha só, os vetores vão se anular. Imagina só que eu tenho uma força que está puxando para cá nesse sentido, uma força que está puxando para cá nesse sentido e a força que está puxando para cá nesse sentido. Essas forças elas têm a mesma intensidade. Consequentemente, não vai sair do lugar. A resultante aqui vai ser zero. Ok? A mesma coisa acontece com o SO3, porque o SO3 ele é S, dupla O, dupla O, dupla O. Também nós temos uma molécula apolar. E o O2, nós temos O, dupla O. Nem vetores vai formar, para você ter uma ideia. Portanto, todas essas moléculas aqui são apolares. A letra C está errada porque o SF4 é polar.
olha o SF4 aqui, ó. A geometria do SF4 é gangorra. Vai sobrar aqui um par de elétrons, ok? E aí os vetores da horizontal conseguem se anular, mas os que estão para frente e para trás não, certo? Pessoal, só lembrando de uma coisa. Eu vejo algumas pessoas comentando que, se sobrar par de elétron é polar. Não vá por aí, ó. Porque, olha, o que vai condicionar a polaridade de uma molécula, como a própria questão está dizendo, é a soma vetorial, tá certo? Então, por exemplo, ó, o XF2, se fosse por isso, seguindo essa ótica, no XF2 eu teria uma molécula polar, porque sobram 3 pares de elétrons no xenônio. E essa molécula aqui é apolar, certo? Então, cuidado com isso, ok? Vá sempre pela soma de vetores. A letra D está incorreta por causa desse aqui e por causa desse, que são polares. Aqui está incorreto porque esse aqui é polar e esse aqui também é polar, ok? Então, para essa questão, os únicos que são apolares são o BF3, o SO3 e o oxigênio, ok? Questão de número 11. Aqui é uma questãozinha que fala sobre a micela do sabão ou do detergente, ó. Estrutura nanomérica, esférica, formada pelo agrupamento de moléculas de sabão por meio aquoso, tá? E também fala da sujeira. Então a gente tem aqui um esquema. Vamos ver aqui esse esquema. Aqui eu tenho as moléculas de gordura. Se eu jogar apenas água, não vai ter interação entre a água e as moléculas de gordura, porque a água é apolar, a água é polar, e as moléculas de gordura são apolares. Tá? O tipo de interação que tem na molécula de água é dipolo, é força do tipo ligações de hidrogênio. Na gordura ou no óleo, geralmente força de Van der Waals. Mas quando a gente joga um detergente, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, molécula de um detergente na água. Lembrando que essa partezinha aqui, ó, é a parte apolar. E essa cabecinha, aqui, ó, parte da molécula atraída pela água. Então aqui as gorduras no prato, elas começam a interagir com a gordura, vai formando a micela. Então a parte apolar interage com a gordura, a parte polar fica para fora, e é onde a água vai começar a interagir. Ó. A água vai, o processo de limpeza começa daí. Então vamos analisar aqui. Com base na figura anterior e nas propriedades físicas das substâncias, infere-se que a água cria interações do tipo de polo induzido com o detergente? Não. O tipo de interação entre as moléculas do detergente e as moléculas da gordura é ligação de hidrogênio? Não. A parte polar da molécula do detergente, ó, a parte polar da molécula do detergente, se liga a moléculas de água, enquanto a parte apolar se liga à gordura. Letra C é a correta para essa questão, bem simples. Estamos aqui quase chegando ao fim dessa lista de exercícios, com uma questão que fala sobre perfumes. Quando a gente fala de perfumes, pessoal, a gente já começa a falar sobre notas de saída, que são as substâncias bem mais voláteis, ó. Lembra que volatilidade é facilidade de passar para a fase gasosa. Elas são sempre as primeiras a serem sentidas, as notas de saída. No perfume também tem as notas de coração, é o que demora mais um pouco para sair. E tem as notas de fundo, que é a parte menos volátil. Então, ó, nessa pirâmidezinha, como você está vendo, as primeiras substâncias a serem sentidas são as que constituem as notas de saída. Aqui é a parte mais volátil. Parte mais volátil. Ok? Então, assim, ó, a temperatura ambiente, os constituintes químicos das notas de saída, letra A, são líquidos oleosos que aderem à pele por meio de ligações de hidrogênio? Não. Nossa pele é apolar. Evaporam mais rapidamente que os constituintes químicos das notas de coração e de fundo. Então, a letra B
é a correta para a questão de número 9. Por que as outras estão incorretas? Ele fala assim, ó, apresenta densidade mais elevada que os constituintes químicos da nota de coração. Não, são menos densos. São gases cujas moléculas possuem elevada polaridade? Não. Se eles são voláteis, a polaridade dele é baixa. São pouco solúveis no ar. Na verdade, se é mais volátil, ele se espalha muito mais facilmente. E na nossa última questão dessa revisão, nós vamos ter aqui uma, duas, três, quatro moléculas para a gente discutir a polaridade. XF2, a gente já falou dessa molécula hoje, ó. XF2 é uma molécula linear. Eu vou ter um vetor que aponta para cá e outro vetor que aponta para cá. Os vetores vão ter a mesma direção, a mesma intensidade, sentidos contrários. Nós temos aqui, então, uma molécula apolar. Cl2, toda molécula diatômica homonuclear é também uma molécula apolar. Molécula de água. A gente também já falou sobre a molécula de água hoje, ó. OH, par de elétron no oxigênio, moléculazinha angular. Então, como nós temos aqui uma molécula angular, os vetores não conseguem se anular, então é polar. E por fim, nós temos o NH3. No NH3, também nós já falamos sobre o NH3 hoje, molécula piramidal, tá certo? E aí eu falei para vocês que quando a molécula é piramidal, os vetores também não conseguem se anular. Então é polar. Portanto, apolar, apolar, polar, polar. A gente vai marcar a letra A para essa questão. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Ela abrange esses tópicos que eu falei no início. Tá? Continue nos acompanhando aqui no YouTube. E no nosso próximo vídeo, já vai ser um vídeo mais de conteúdo, ok? E sempre eu vou estar fazendo dessa forma. Um vídeo de conteúdo, um vídeo de lista de exercícios para a gente compensar o aprendizado, ok? Vamos junto na marca da qualidade.